Olá, bom dia. Eu sou Rafaela França, recém-graduada pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Fenótipo da Mandíbula na Maloclusão Esquelética de classe 3, um trabalho oriundo da minha pesquisa na iniciação científica que desenvolvi no Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, orientada pela doutoranda Luísa Trindade Vilela e pela professora doutora Ana Maria Bolognese. Como já se sabe, a mandíbula é o maior osso da face humana e desempenha um papel fundamental na constituição da fisionomia facial. Ela é frequentemente considerada a principal responsável pelo desenvolvimento e configuração da maloclusão de classe 3 e pode levar ao comprometimento da estética facial, do sistema estomatognático e uma piora na qualidade de vida de um indivíduo afetado pela maloclusão. De acordo com Bjork, o crescimento mandibular possui um papel fundamental na relação dos maxilares, uma vez que a posição-chave da mandíbula dita a composição do perfil facial. A maloclusão esquelética de classe 3 é considerada uma condição de etiologia multifatorial, que pode sofrer influência de fatores genéticos, musculares, de crescimento e desenvolvimento dentário e também fatores ambientais. Suas manifestações possuem características fenotípicas variadas e podem justificar o fenótipo observado pelo crescimento excessivo da mandíbula, pelo posicionamento mais avançado da mandíbula em relação à maxila no sentido anteroposterior, pelo hipodesenvolvimento das maxilas, pelo posicionamento mais retruído das maxilas no sentido anteroposterior em relação à mandíbula ou ainda a combinação desses fatores. Alguns estudos apontam que existam determinantes morfológicos mandibulares, regiões estruturais da mandíbula mais propensa a essas alterações observadas. Alguns estudos que realizaram a comparação entre indivíduos com oclusão normal e indivíduos com uma oclusão de classe 3 destacaram os seguintes segmentos como sendo significativamente diferentes entre esses dois grupos: a altura e comprimento do ramo, comprimento do corpo e a altura da região de sínfise mandibular. Portanto, a avaliação do crescimento da mandíbula e suas características podem esclarecer as diferenças morfológicas e esqueléticas entre esses indivíduos. De acordo com o que foi falado, esse estudo se propôs a compreender o envolvimento da mandíbula na configuração da maloclusão esquelética de classe 3, avaliando quais as características estruturais do osso mandibular que expressam o fenótipo da maloclusão de classe 3, e quais as características da relação espacial da mandíbula com a maxila e a base do crânio que influenciam na configuração da maloclusão de classe 3. Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa junto ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e somente iniciada após aprovação pelo CEP-CONEP. As radiografias cefalométricas laterais e radiografias posteriores utilizadas para esse estudo pertencem ao Departamento de Odontopediatria e Ortodontia. Portanto, não se aplicou o termo de consentimento livre esclarecido, sendo apresentado ao CEP a justificativa de isenção do mesmo termo. Nossa amostra foi composta por dois grupos: um grupo com indivíduos com uma oclusão de classe 3 e um grupo controle com indivíduos considerados com oclusão excelente. No primeiro grupo, nós contamos com 80 radiografias cefalométricas laterais, sendo 31 pertencentes ao gênero feminino e 49 ao gênero masculino. 70 radiografias anteriores, sendo 25 do gênero feminino e 45 do gênero masculino. Vale ressaltar que, das 80 radiografias, dos 80 pacientes que possuíam radiografias cefalométricas, 10 deles não possuíam radiografias anteriores e isso justifica a diferença nos números. Já o grupo controle, com indivíduos com oclusão excelente, nós contamos com 20 radiografias cefalométricas laterais, sendo 10 do gênero feminino e 10 do gênero masculino, e 20 radiografias anteriores, sendo também 10 de cada gênero. Os critérios de inclusão considerados na seleção das imagens foram de indivíduos em condições normais de saúde geral, afetados por uma oclusão esquelética de classe 3 e que possuíam radiografias cefalométricas laterais e ou radiografias anteriores em sua documentação. Já os critérios de exclusão considerados na seleção das imagens foram de indivíduos portadores de qualquer tipo de síndrome, portadores de fendas labiopalatais, com traumatismo facial e submetidos ao tratamento ortodôntico prévio. O software Dolphin Imaging foi utilizado para os traçados cefalométricos realizados pelo mesmo operador sob a mesma condição de luminosidade. Alguns parâmetros para análise das RCLs foram selecionados, como as medidas lineares em cefalograma lateral. As principais utilizadas foram o comprimento em milímetros do eixo Y, dado pela distância entre o ponto S e GN, a altura em milímetros do ramo mandibular, dado pela distância entre os pontos AR e GO, o comprimento em milímetros do corpo da mandíbula, dado pela distância entre os pontos GO e GN, o comprimento total da mandíbula em milímetros, dado pelos pontos CD e GM, e a distância WITS em milímetros, dado pelos pontos AO e BO.
E as medidas angulares selecionadas no cefalograma lateral foram o ângulo ANB, que dá a relação espacial da mandíbula com a maxila, e o ângulo eixo Y, a fim de saber a relação espacial da mandíbula com a base do crânio. Os parâmetros para análise das RPAs foram medidas lineares transversais da mandíbula, como a distância intercondilar em milímetros, distância intergoníaca em milímetros, medidas lineares verticais da mandíbula, como a altura do ramo mandibular direito e esquerdo em milímetros, dado pela distância do ponto côndilo ao ponto antigônio do lado direito e lado esquerdo, e a altura em milímetros da sínfise mandibular e do processo alveolar, dado pela distância entre os pontos infradental e mentual. As medidas angulares utilizadas nas radiografias posteriores foi o ângulo formado entre os pontos crista galli, mento e antigônio do lado direito e lado esquerdo. Em relação ao tratamento estatístico, a fim de comprovar e validar a reprodutibilidade das amostras, 10% das radiografias que fizeram parte desse estudo foram aleatoriamente selecionadas e retraçadas no intervalo de 10 dias pelo mesmo operador sob a mesma condição de luminosidade, utilizando o mesmo software, e esses dados foram submetidos ao teste de correlação intraclasse, com intervalo de confiança de 95%, e obteve-se 90% de concordância intraexaminador. Depois disso, os dados foram tabelados e essas amostras foram submetidas ao teste Shapiro-Wilk para averiguar qual era a distribuição dessas amostras. E como, de uma forma frequente, alguns grupos apresentaram uma distribuição não normal ou não paramétrica, foi realizado o teste Woodman-Whitney para analisar as distinções estruturais e espaciais da mandíbula em medidas cefalométricas e posteriores de indivíduos afetados e não afetados, e também entre os gêneros dos grupos estudados. Além disso, a fim de enriquecer o tratamento estatístico, o teste de coeficiente de correlação de Pearson foi realizado para analisar as correlações entre as medidas cefalométricas laterais e entre medidas posteriores dos dois grupos estudados. Na tabela 1, nós tivemos uma análise descritiva e uma comparação entre o grupo de indivíduos com oclusão excelente e indivíduos com maloclusão esquelética de classe 3 nas radiografias cefalométricas laterais, considerando a amostra total. E podemos perceber que o comprimento do corpo mandibular foi significativo para os indivíduos afetados em relação aos não afetados. Também a distância Witts em milímetros foi significativa nos indivíduos afetados em relação aos não afetados, e isso se repetiu para o ângulo ANB e para o ângulo eixo Y. Na tabela 2, em que também analisamos a mesma coisa da tabela 1, mas agora com uma distinção entre os gêneros dos grupos estudados, nós tivemos destaque para a medida Witts em milímetros em homens e mulheres afetados pela maloclusão de classe 3, destaque para o ângulo ANB de mulheres e homens afetados pela maloclusão de classe 3 em relação aos não afetados, do mesmo gênero, e aqui no ângulo eixo Y, somente um destaque para homens afetados pela maloclusão de classe 3 em relação aos homens que não possuíam a maloclusão. Na tabela 3, nós fizemos uma análise descritiva e uma comparação entre os grupos de indivíduos com oclusão excelente e indivíduos com maloclusão esquelética de classe 3 nas radiografias anteriores, considerando a amostra total. E nós tivemos um destaque para a altura da sínfise mandibular e do processo alveolar daquela região para indivíduos afetados pela maloclusão de classe 3 em relação aos não afetados. Na tabela 4, nós tivemos um resultado, quando a gente fez a comparação entre os gêneros desses grupos, nós tivemos um resultado interessante, onde quase todas as medidas selecionadas e analisadas, elas foram significativamente importantes para mulheres afetadas, e enquanto homens afetados, embora não tenham apresentado o mesmo padrão de comportamento nos números, eles não mostraram resultado significativo. O teste de coeficiente de correlação de Pearson mostrou algumas correlações positivas fortes e algumas correlações negativas fortes entre medidas cefalométricas e entre medidas de radiografias anteriores. Em relação ao comprimento do corpo da mandíbula, considerando a amostra total, esse comprimento foi maior em indivíduos afetados pela maloclusão de classe 3 em relação aos não afetados, e quando analisados, homens e mulheres afetados pela maloclusão também apresentaram um maior comprimento do corpo da mandíbula quando comparado aos homens e mulheres do mesmo grupo, do grupo de indivíduos não afetados.
A altura da síntese mandibular e do processo alveolar, considerando a amostra total, se mostrou menor nos indivíduos afetados pela maloclusão de classe 3 em relação aos não afetados, e esse resultado se repetiu para homens e mulheres afetados em relação aos homens e mulheres não afetados pela maloclusão. A distância intercondilar, considerando a amostra total, foi menor no grupo de indivíduos afetados pela maloclusão em relação aos não afetados, e na comparação entre os gêneros, mulheres afetadas apresentaram menor distância intercondilar também, porém, homens afetados apresentaram uma distância intercondilar ligeiramente maior. A distância intergoníaca, considerando a amostra total, também foi considerada ligeiramente menor no grupo de indivíduos afetados em relação aos não afetados pela maloclusão de classe 3. Na comparação entre os gêneros, mulheres mantiveram esse padrão de menor distância entre os gônios direito e esquerdo, enquanto homens afetados apresentaram uma maior distância intergoníaca. E os homens, o resultado encontrado para os homens estão de acordo com o estudo de Akan e Velle, que em 2017 também constataram uma maior distância intergoníaca para os indivíduos afetados. A altura do ramo mandibular, considerando a amostra total, foi menor do lado direito e esquerdo para os indivíduos afetados pela maloclusão em relação aos não afetados, considerando a amostra total, e na comparação entre os gêneros, homens e mulheres afetados pela maloclusão mantiveram essa menor altura dos ramos mandibulares direito e esquerdo em relação aos homens e mulheres não afetados. A relação espacial da mandíbula com a maxila, considerando a amostra total, mostrou que o posicionamento da mandíbula era mais anterior em relação à maxila no grupo de indivíduos afetados com valores de ANB acentuadamente menores. E esse resultado, esse padrão, se manteve para homens e mulheres afetados em relação àqueles que não eram afetados pela maloclusão de classe 3. A relação espacial da mandíbula com a base do crânio, considerando a amostra total, evidenciou que indivíduos afetados pela maloclusão de classe 3 apresentaram um deslocamento do crescimento mandibular mais anterior e horizontal, indicando uma alteração da localização espacial normal da mandíbula em relação à base do crânio. E esse padrão também se manteve em homens e mulheres afetados, apresentando o mesmo resultado quando comparados aos homens e mulheres não afetados. Em relação aos resultados do teste de correlação de Pearson, nós temos a correlação entre o comprimento do corpo mandibular e o eixo Y, considerando a amostra total, que se mostrou positiva de forma expressiva, ou seja, quanto maior foi o comprimento do corpo da mandíbula, maior foi a distância entre os pontos S e GN, o eixo Y, tanto em indivíduos afetados quanto nos indivíduos com oclusão excelente. E também essa correlação se repetiu nos gêneros masculinos e feminino de ambos os grupos. A correlação entre o comprimento do corpo mandibular e o comprimento total da mandíbula, considerando a amostra total, também se manteve positiva. Ou seja, quanto maior foi o comprimento do corpo da mandíbula, maior foi o comprimento total da mandíbula para indivíduos afetados e nos indivíduos com oclusão excelente. A correlação se repetiu ao comparar os gêneros masculino e feminino de ambos os grupos estudados. A correlação entre a altura do ramo e o comprimento do corpo da mandíbula, considerando a amostra total, também foi positiva, ou seja, quanto maior foi a altura do ramo, maior foi o comprimento do corpo da mandíbula, tanto em indivíduos afetados quanto nos de oclusão excelente. A correlação também se repetiu no gênero masculino e feminino de ambos os grupos. A correlação entre o comprimento do corpo da mandíbula e o ângulo ANB, considerando a amostra total, se mostrou negativa. Quanto maior foi o comprimento do corpo da mandíbula, menor foi o grau do ângulo ANB, ou seja, mais anterior estava a mandíbula em relação à maxila em indivíduos afetados. Mulheres afetadas e homens afetados também apresentaram uma correlação negativa. A correlação entre o ângulo ANB e o eixo Y, considerando a amostra total, também se mostrou negativa, e quanto maior foi a distância em milímetros entre os pontos S e GN, menor foi o grau do ângulo ANB e mais anterior estava posicionada a mandíbula se comparada à posição da maxila, tanto em indivíduos afetados quanto em de oclusão excelente. Mulheres afetadas e homens afetados também apresentaram a mesma correlação negativa. De acordo com a avaliação das características estruturais e espaciais do osso mandibular, através das medidas lineares e angulares traçadas em RCLs e RPAs de indivíduos afetados pela maloclusão esquelética de classe 3 e indivíduos com oclusão excelente, pode-se concluir que
As características estruturais, como o comprimento do corpo mandibular, a altura do ramo, a altura da sínfise dos processos alveolares, comprimento total da mandíbula, distância intercondilar e distância intergoníaca, influenciam de forma direta ou indireta na configuração fenotípica da mandíbula na maloclusão esquelética de classe 3. Ainda, as medidas que revelaram a posição espacial da mandíbula, originando a protrusão anteroposterior da mesma em relação à maxila e à base do crânio, reforçam a participação deste osso na expressão mais evidente do fenótipo da maloclusão de classe 3. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas e muito obrigada.